Hoje a gente vai falar um pouco do texto Tietê de Platão e como esse texto é fundamental na filosofia. Ele trata do conhecimento e vai se fazer a pergunta central como? O que é o conhecimento? É a pergunta central desse texto. Sócrates vai começar a problematizar. Ele conecta essa ideia com o pensamento de que o homem é a medida de todas as coisas, que é o que é defendido por Protágoras, que inclusive vai ter um texto mais adiante em que ele dialoga diretamente com Protágoras, em que o pessoal fica bastante ansioso por Protágoras estar na cidade. Então, ele, através com Teodoro e com Tieteto, vai tentar combater esse argumento de que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o que é verdadeiro para mim é verdadeiro para mim. Mas Sócrates mostra um problema. Se conhecimento fosse apenas percepção, então não existiria erro. Tudo que alguém percebe seria verdade. Mas isso não faz sentido, porque as pessoas discordam, erram e mudam de opinião. Então essa definição não pode ser aceita. Tem até um texto de que o Protágoras escreveu, um livro chamado A Verdade. E aí o Sócrates vai combater essa ideia de como ele escreve um livro chamado A Verdade. Não seria a verdade só para ele, ao invés de ser uma verdade para todos? Também não tem como você impor nada aos outros, já que todo mundo é conhecedor de tudo. O Protágoras era considerado um homem sábio. Não tem como ele ser considerado sábio, porque o sábio implica de que uma pessoa sabe mais do que a outra. Mas se os homens, se os seres humanos, se todo mundo percebe, sabe, então não tem como uma pessoa saber mais do que a outra. Né? Então Sócrates, ironicamente, vai fazer um discurso defendendo Protágoras, porque nessa época Protágoras já tinha morrido. Então ele vai fazer um discurso imaginando o que Protágoras diria. E na realidade, ele coloca algumas coisas em que o Protágoras realmente poderia persuadir eles, mas no fundo ele está sendo irônico. Também tem a questão do sono, por quê? Porque, assim como o Descartes fala, Platão já teria dado esse exemplo. Se conhecimento é percepção, então quando eu percebo as coisas no meu sonho, quer dizer que todos os meus sonhos são verdades, porque muitos sonhos parecem verdadeiros. E quando a gente sonha, a gente jura que é a realidade. Mas quando a gente acorda, a gente percebe que não é. Mas na hora que a gente estava sonhando, a gente percebeu aquilo e adotou como verdade, por causa da nossa percepção. Então, como é que a gente vai adotar a percepção como verdade? Então, tudo que a gente sonha também é verdade? É um problema que Descartes vai fazer na Idade Moderna, trazer para a Idade Moderna, mas que Platão já falava na Antiguidade também. Então a gente chega a uma segunda definição, porque a gente vai para uma segunda definição, porque essa de que a percepção é conhecimento não pode ser. O próprio Protágoras não seria um sábio, a verdade do livro dele não faria sentido ter esse livro. Então a gente vai para uma segunda definição, que Sócrates continua insistindo com o Tieteto, que é um aluno do Teodoro que ele está conversando. Então o Tieteto propõe que o conhecimento é opinião verdadeira. Aqui parece que estamos chegando muito perto de uma opinião acertada, né? De que finalmente a gente vai chegar na conclusão de um diálogo. Afinal, se eu tenho uma opinião verdadeira e ela é verdadeira, isso não seria conhecimento? Enfim, Sócrates mostra que ainda não é bem isso que que está acertado essa definição. Por exemplo, se alguém acertar por sorte, sem realmente entender o porquê dele acertou, isso seria conhecimento? Não seria. Então, apenas uma opinião verdadeira não basta, porque ela pode acertar por sorte, enfim, sem realmente conhecer aquilo. Então, acaba aqui trazendo um exemplo clássico. Em um tribunal, um juiz ou júri que. Um juiz precisa decidir se alguém realmente cometeu um crime. Eles não presenciam o fato, ainda mais naquela época que não tinha câmera nem nada, né? Então fica difícil. Então eles apenas escutam uma testemunha, por exemplo. Agora, vamos dizer que o júri chega a uma conclusão correta. Eles formam uma opinião só dessa testemunha. A pessoa é culpada realmente e o júri acerta no julgamento de condenar a pessoa. Mas o júri
formou uma opinião verdadeira? Formou. Mas os meios pelos quais ele formulou uma opinião verdadeira não são, digamos, palpáveis, porque foi só uma opinião de uma pessoa, então não tem como saber se aquilo realmente fosse verdade. Ele poderia muito bem ter formado uma opinião falsa e a pessoa ser inocente, devido a só uma testemunha ter falado naquele julgamento. Então, aonde quer chegar com isso? Ele pode formar uma opinião verdadeira, mas não se chega ao conhecimento por não saber os meios pelos quais se chegou a ler. É a mesma coisa de você chutar uma questão na prova e acertar. Você chutou. Você acertou? Você teve uma opinião verdadeira? Sim. Você acertou? Sim. Mas você sabe os meios pelos quais você chegou a ler? Não. Você não sabia chegar a ler. Você só chegou chutando. É a mesma coisa com uma opinião verdadeira. Então, já que o conhecimento pode acertar, mas não se tem uma explicação do porquê ele acertou, então é-se necessário trazer uma nova definição, que o Tietê traz como o conhecimento sendo uma opinião verdadeira com uma justificativa. Ou seja, você acerta e mostra pelo qual você acertou. E isso vai trazer novamente questionamentos por parte de Sócrates. Você meio que complementou o argumento anterior, mas o Sócrates vai perguntar para o Tietê o que é realmente uma justificativa. Se não soubermos definir o que é uma justificativa, a definição continua vaga, incompleta, porque você vai ter uma opinião verdadeira, certo? Com uma justificativa. Mas quando é que um argumento é considerado justificativa? Se você não souber definir isso, você não resolveu o problema, porque você ainda não, você pode dizer qualquer coisa e dizer, ó, isso aqui é minha justificativa. Mas qual é o critério para ser considerado uma justificativa ou não? Então, tenta-se dar um passo além com essa questão da justificativa, mas o Sócrates percebe que também é preciso um complemento mesmo nessa questão. Aí o Sócrates, então, vai buscar essa característica do logos, da razão, do que faz com que algo seja algo, do que faz com que o X seja X e o Y seja Y. Porque não basta ter só a opinião verdadeira, como foi demonstrado na segunda definição, mas tem que ter a opinião verdadeira com a justificativa, ou logos, ou conhecimento. E como teria que ser esse logos, justificativa ou conhecimento? Teria que ser a diferenciação das coisas. Saber diferenciar o porquê que o X é X e o Y é Y. O porquê que o A é A e o B é B. Fazer essa diferenciação entre as coisas. No caso, o que está sendo posto é diferenciar o que é o conhecimento das demais coisas, porque essa é a pergunta central do diálogo. Mas pode se aplicar em qualquer âmbito ou com qualquer coisa que se esteja perguntando, seja com conhecimento ou qualquer coisa. A gente sabe que os diálogos, principalmente os primeiros diálogos de Platão, ele busca definir as coisas, basicamente. O que é a piedade, o que é a justiça, se bem que o que é a justiça pode ser considerado um diálogo um pouco mais avançado já na República. Mas é basicamente isso. Você tem que ter uma opinião acompanhada de conhecimento verdadeiro. Mas isso não basta, sabe por quê? Porque a justificativa sempre vai ter que estar sendo acompanhada de outra justificativa. Então você cai em um ciclo infinito de respostas infinitas. A gente não sabe direito o que seria essa justificativa. Porque se você dissesse qualquer coisa e dissesse essa é minha justificativa, teria que ter um critério para dizer o que eu posso considerar como uma justificativa e o que eu não posso considerar como uma justificativa. Porque senão qualquer coisa que você disser, e você disser que é sua justificativa, as pessoas vão ter que aceitar. Então tem que ter esse critério do que seria uma justificativa aceitável. E também não daria certo, porque você sempre cairia em um argumento circular do sofista. Você sempre estaria tendo que justificar a justificativa. E assim cairia em um ciclo infinito e não conseguiria se chegar a uma conclusão. E o diálogo acaba sem resposta sobre o que é o conhecimento.